Olá, né? Meu nome é Aline Anne Ferreira, eu sou sanitarista e venho aqui dar a minha contribuição no curso de vigilância de óbitos, né, por Covid. O tema específico que nós vamos tratar é a notificação dos óbitos, né, por síndrome respiratória aguda grave no sistema CIVEP-GRIP. Gostaria de lembrar a todos vocês que a vigilância da síndrome respiratória aguda grave, ela já existia antes da Covid, do surgimento do vírus SARS-CoV-2. Então, a nossa vigilância, ela tem como objetivo identificar os vírus respiratórios circulantes, com ênfase no vírus influenza, e a partir de estudos epidemiológicos e de análises laboratoriais complementares, minimizar o impacto da doença. E também de grande importância para que possamos gerar informações para as autoridades de saúde pública para auxiliar na tomada de decisões para prevenção e controle da doença. Ou seja, é uma vigilância sindrômica, onde os casos que ocorrem de síndrome respiratória aguda grave são notificados, as coletas são realizadas, a partir de então nós vamos identificar qual o agente que ocasionou essa síndrome respiratória aguda grave. Então, essa vigilância é uma vigilância que foi implantada desde o surgimento da pandemia do vírus influenza A H1N1 em 2009 e a partir de então foi mantida, né? No início tratava-se de casos suspeitos de H1N1. Em 2010 teve fim a pandemia e o Ministério da Saúde deu continuidade a essa vigilância dos casos de síndrome respiratória aguda grave. O sistema que nós utilizamos para essa vigilância é o CIVEP-GRIP, e com o surgimento da Covid, nós aproveitamos esse sistema, nós já tínhamos uma vigilância estruturada e passamos a monitorar também os casos que foram ocasionados pela Covid, casos hospitalizados. Então, o sistema CIVEP-GRIP é um sistema onde você entra através de um login e senha previamente cadastrados. Aqui em algum momento eu vou estar orientando como se fazer esse cadastro. Esse cadastro ele pode ser liberado tanto para a vigilância epidemiológica estaduais, as vigilâncias das regionais, dos núcleos regionais, das bases, dos municípios também. Então, os profissionais que trabalham nessas áreas podem ter acesso ao CIVEP-GRIP para lançar os casos, e também as unidades hospitalares e UPAs. Com o surgimento da Covid, houve uma expansão maior para as unidades hospitalares, principalmente da rede privada. Muitas delas não tinham acesso ao sistema. As notificações eram feitas através de formulários enviados ou por e-mail ou por meio físico para as vigilâncias municipais. Então, com o surgimento da Covid, viu-se a necessidade de fazer o cadastramento das unidades hospitalares, tanto da rede pública quanto privadas, sendo a questão do núcleo ou não. Algumas unidades possuem núcleos hospitalares de epidemiologia, outras não possuem, então ficou na responsabilidade da CCIH fazer as notificações. E as UPAs também. Por que as UPAs? Porque muitas vezes um paciente que entra numa UPA, ele está aguardando a regulação, ele permanece por mais de 24 horas, né? Pode ocorrer a depender da disponibilidade de leitos. Então, nesse momento, a gente já considera um paciente hospitalizado. Então, lembrando que o sistema CIVEP-GRIP, ele é um ele é um sistema para pacientes hospitalizados com suspeita de síndrome respiratória aguda grave. Então, como é que se faz o cadastro no CIVEP-GRIP? Então, para as unidades hospitalares, secretarias municipais, elas devem utilizar um POP para cadastro. Então, as equipes de vigilância dos municípios já têm acesso a esse POP. Elas podem também descentralizar para as unidades de saúde, né? As unidades hospitalares públicas e privadas. Toda a orientação consta nesse POP, seguindo um passo a passo, é muito simples. Então, é feito um cadastro individual, utilizando o e-mail pessoal, e então a unidade hospitalar, de acordo, em concordância com a Secretaria Municipal, o município vai orientar para o Estado quem é o técnico daquela unidade hospitalar de referência para que possamos liberar esse cadastro. Então, a ênfase maior, né, dessa apresentação é da síndrome respiratória aguda grave por Covid.
Então, como se define um caso de síndrome respiratória aguda grave? A gente também na ficha define como ZRAG hospitalizado ou óbito pós-ZRAG. Então, por quê? Então, vamos entender a definição. Na definição, um indivíduo com síndrome gripal, aqui embaixo a gente tem a definição do que hoje se considera, né, como uma definição operacional, o que é uma síndrome gripal. Então, um indivíduo com síndrome gripal e que evolui com quadro de dispneia, desconforto respiratório ou uma pressão persistente no tórax. Esse item foi acrescentado por conta da COVID, que não havia antes, quando era só a vigilância da influenza, ou uma saturação de oxigênio menor que 95% em ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto. Foi também uma definição que foi agregada por conta da COVID. Então, entendendo bem, apresentou um quadro de síndrome gripal e evoluiu com desconforto, com pressão persistente, olhe bem ou saturação de oxigênio reduzida, ou coloração azulada, então a gente já considera um caso grave e esse paciente, estando hospitalizado, ele vai ser notificado no CIVEP-GRIP. Então, a definição operacional para a síndrome gripal que a gente utiliza é um indivíduo com um quadro respiratório agudo caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas, que tenha febre, mesmo que referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. Então, entrou também a definição do distúrbio por conta da COVID. Então, quando se percebeu que era característico na COVID, nos casos de síndrome gripal, a perda do olfato e perda do paladar, então o Ministério precisou agregar essa definição também para que nós captássemos os quadros de síndrome gripal ocasionados por COVID. Para efeitos de notificação no CIVEP-GRIP, devemos considerar os casos de ZRAG hospitalizados ou os óbitos pós-ZRAG, independente de hospitalização. Então, nós podemos ter óbitos que não chegaram a ser hospitalizados, né? Mas nessa questão aí nós precisamos também notificar no sistema e vamos detalhar aqui na frente. Essa é a ficha, né? Tem a definição aqui no topo da ficha, o que é uma síndrome respiratória aguda grave. Então, essa ficha deve ser preenchida pelas equipes de vigilância, tanto da unidade hospitalar, núcleo hospitalar de epidemiologia, ou por profissional de saúde, conforme a organização local. Então, cada município, cada unidade hospitalar tem a sua organização em relação às notificações. O encerramento desses casos. Então, ela é uma ficha, né, onde você faz uma investigação desse quadro de síndrome respiratória aguda grave e após o resultado laboratorial ou a investigação também de sintomas da parte clínica, radiográfica, a gente vai caracterizar o caso. Então, a classificação final é muito importante nessa ficha para que a vigilância acompanhe o que está acontecendo, os casos de síndrome respiratória que estão hospitalizados, quais são os agentes que estão ocasionando esse quadro. Então, no número 1, nessa ficha, nós temos ZRAG por influenza, no 2, ZRAG por outro vírus respiratório, no 3, ZRAG por outro agente etiológico, e nós precisamos especificar qual foi esse agente, ou não especificada, ou então a ZRAG por Covid-19. Então, como que esse encerramento é feito? No caso de ZRAG por influenza, então, para que a gente caracterize, encerre esse caso, classifique. Então, ou nós temos o resultado laboratorial, um PCR que foi positivo para a influenza, independente do subtipo viral. Então, no resultado, nós podemos ter que o resultado foi positivo para a influenza, e pode ser influenza A, H1N1, pode ser o H3N2, H1 sazonal ou influenza B. E muitas vezes não se consegue identificar qual tipo de influenza A não subtipado, ou teve uma história de contato com um caso confirmado laboratorialmente para influenza. Muitas vezes o paciente está hospitalizado, tem um quadro de síndrome respiratória aguda grave, ou então em algum momento, ou esse paciente evoluiu para óbito, mas ele teve contato com um caso que foi confirmado para influenza. Então, nós podemos também confirmar esse caso como ZRAG por influenza.
A segunda opção, ZRAG por outros vírus respiratórios. Então, os laboratórios, muitas vezes, eles testam outros vírus. Eles testam Covid, influenza e outros vírus respiratórios podem ser identificados. Então, exemplo de quê? Adenovírus, parainfluenza, vírus sincicial, metapneumovírus e outros. Então, fazendo aqui uma pequena ressalva, antes do surgimento da Covid, a gente tinha um grande número. Então, como o ano de 2020 foi o ano que entrou a Covid, o surgimento do SARS-CoV, a gente teve uma redução dos vírus influenza e de outros vírus respiratórios também. Então, a gente teve realmente uma grande circulação do SARS-CoV-2. Mas pode ocorrer, quando passar essa fase pandêmica, nós voltamos a ter, né, a voltar a um patamar endêmico, onde a gente vai ter ao mesmo tempo circulação de outros vírus respiratórios. Quando se caracteriza ZRAG por outro agente etiológico, é porque em algum momento a gente identificou um outro vírus, uma outra bactéria, um outro fungo. Essa classificação ela é um pouco mais restrita no sistema, a gente não vê com uma frequência muito grande. Porque o que seria? Vamos supor, um paciente teve uma síndrome respiratória aguda grave, houve também uma suspeita de coqueluche, então em algum momento foi identificado, né, a coqueluche, o agente que ocasiona a coqueluche. Então a gente percebe que aquela ZRAG foi ocasionada por um outro agente etiológico. E no caso de uma ZRAG não especificada, a não especificada ela existe porque a gente pode ter um caso, né, de síndrome gripal ou de ZRAG, no caso aqui do CIVEP é ZRAG, para o qual não houve identificação de nenhum outro agente etiológico, ou que não foi possível nem coletar uma amostra, né, para diagnóstico laboratorial. Então, são casos ou não teve coleta, ou fez a coleta e todos os resultados foram negativos. Mas mesmo que todos os resultados laboratoriais foram negativos, a gente ainda tem a possibilidade, na investigação, de verificar se essa ZRAG foi ocasionada por Covid, se podemos adotar o critério clínico epidemiológico, clínico imagem ou clínico, que eu vou detalhar ali na frente. Então, antes de encerrar o caso, é necessário que a vigilância investigue para poder saber se não existe um outro critério de encerramento. E a Covid-19 são os casos que foram positivos para coronavírus. E para o encerramento desses casos, nós temos que obedecer aos critérios estabelecidos, né, que tem um instrutivo de preenchimento. E aqui também eu vou estar citando quais são os critérios que a gente pode estar encerrando o Covid. Não apenas pelo critério laboratorial, mas por outras situações também. Então, o encerramento, no sistema CIVEP-GRIP, na ficha nós temos laboratorial, clínico epidemiológico e clínico, que no caso da Covid pode ser encerrado pelo clínico, clínico imagem também, que não, com a entrada da Covid a gente também pode fazer o encerramento através da imagem radiográfica. Então, vamos detalhar um pouco essa questão do critério laboratorial para a Covid. Então, agora, né, eu vou, né, me direcionar apenas para a Covid, a questão desse encerramento laboratorial. Então, os casos de ZRAG com teste de biologia molecular com resultado detectável para SARS-CoV-2, realizado pelo método RT-PCR em tempo real. Então, confirma COVID. E nós temos ainda os exames, né, imunológicos, quando temos resultados reagentes, ou para IgM, IgA ou IgG, realizado por alguns métodos laboratoriais. São métodos, né, que foram adotados também para encerrar os casos positivos para a COVID, como ensaio imunoenzimático, imunocromatografia, que é o teste rápido para detecção de anticorpos, imunoensaio, também por eletroquimioluminescência, pesquisa de antígenos também. Todos esses exames podem confirmar um caso por Covid, um caso de ZRAG por Covid no sistema CIVEP-GRIP. Pode ocorrer divergência entre diversas metodologias realizadas. Quando houver divergências, nós vamos priorizar o resultado do RT-PCR. Um exemplo seria, se no exame, numa sorologia, houver uma confirmação para a Covid, mas o PCR detectar o vírus influenza, devido à sensibilidade maior que esse exame, nós vamos confirmar esse caso para influenza. Não que a gente queira dizer que não pode ocorrer
uma superposição de vírus. A gente pode ter mais de um vírus ocasionando um quadro, mas nesse momento, no encerramento, nós adotamos o encerramento através da confirmação que foi realizada pelo RT-PCR. O importante é que, diante de um resultado laboratorial negativo, em virtude do contexto epidemiológico do país, deve-se proceder à discussão caso a caso. Então, nessa discussão, considerar a clínica, os resultados de exame de imagem, como a tomografia computadorizada, para uma possível confirmação de morte por Covid-19. Eu falo para vocês aqui, a gente está com foco no óbito, mas a gente pode ter que a entrada desse óbito, ele já pode ter dado a entrada numa unidade hospitalar. Então, é um paciente que já pode estar com SRAG, já tem uma notificação no sistema CIVEP-Gripe, muitas vezes já foi confirmado. Então, por isso que o foco também não foi só o óbito. Então, o caso de SRAG, que ele pode estar hospitalizado, pode vir a óbito em domicílio. Eu vou detalhar um pouquinho mais a questão desses óbitos que podem ocorrer fora de uma unidade hospitalar. Então, lembrando também dos critérios clínico-epidemiológico. Então, o que é que define a confirmação de um caso de Covid pelo critério clínico epidemiológico? Seria uma síndrome respiratória aguda grave, com histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas, ou seja, o paciente teve um contato com um caso confirmado laboratorialmente para a Covid, e para o qual não foi possível realizar confirmação laboratorial. Então, isso pode ocorrer. Então, esse caso vai ser confirmado, ele é um caso de Covid, sim. E os critérios que vamos escolher é o clínico epidemiológico. Temos a opção somente pelo critério clínico. O critério clínico seria um quadro de síndrome respiratória aguda grave associado à anosmia, que é o termo utilizado para disfunção olfativa, ou ageusia, que é uma disfunção gustatória aguda, né, sem outra causa pregressa. Por que foi adotado esse critério? Com o surgimento da Covid, ocorreram muitas essas informações. Então, houve perda do olfato, perda do paladar, você tem um quadro de síndrome respiratória aguda grave, então já se percebe, não foi possível fazer a coleta, ou por algum motivo foi um resultado negativo, que pode ter sido um falso negativo, então a gente pode confirmar esse caso, né, um caso bem investigado, com características de Covid clínica, nós vamos confirmar para a Covid. E clínico imagem. Seria também um caso de SRAG, né, no caso, o óbito, que não foi possível confirmar por critério laboratorial, mas que apresentou pelo menos uma das seguintes alterações tomográficas. Então, no diagnóstico clínico imagem, nós temos algumas imagens radiográficas que confirmam a Covid, então associadas, claro, aos achados clínicos. Então, uma imagem de opacidade em vidro fosco periférico bilateral, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis, a pavimentação, ou uma opacidade em vidro fosco multifocal de morfologia arredondada, com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis, ou um sinal de halo reverso, ou também outros achados de pneumonia em organização. Então, são essas imagens que confirmam o diagnóstico, né, através do clínico imagem associado aos achados clínicos, aos sinais clínicos, e com a imagem radiográfica podemos também confirmar para a Covid-19. Então, no aspecto da tomografia, nós podemos ter típico Covid, indeterminado para Covid, atípico para Covid, negativo para pneumonia, outro ou não foi realizado ou ignorado. É o campo 53 da ficha do CIVEP-Gripe. E algumas situações, né, que podem ocorrer inusitadas, são casos de pacientes que foram hospitalizados por outras causas e evoluíram para óbito, mas que se enquadram em um protocolo de morte encefálica e foram testados para Covid. Então, nesses casos aí, ou seja, o paciente foi hospitalizado, mas o motivo da hospitalização dele não foi por Covid, mas em algum momento esse paciente evoluiu a óbito nessa unidade hospitalar. E como já existe um protocolo de morte encefálica, ele foi testado e muitas vezes esse resultado foi positivo. Então, como fica essa notificação?
Então, na investigação hospitalar, vamos observar esse paciente, durante esse período de internamento, ele apresentou um quadro de síndrome gripal. Então, se ele apresentou um quadro de síndrome gripal e a testagem dele foi positiva para COVID, notificar em um sistema que é o ESUS-VE. É um sistema que é próprio para notificar os casos leves, síndrome gripal, casos não hospitalizados. E no CIVEP-Gripe, o que é que nós vamos notificar? Vamos notificar se esse paciente, muito embora ele tenha entrado naquela unidade por um outro motivo, e ele desenvolveu um quadro de síndrome respiratória aguda grave, nós vamos notificar no CIVEP-Gripe. E se esse paciente não apresentou sintomas de síndrome gripal ou de SRAG, mas ele testou positivo para a COVID, porque devido a essa situação epidemiológica da pandemia, muitas unidades hospitalares estão fazendo teste para a COVID nos pacientes. Então, é um paciente que não está com sintomas, nem síndrome gripal, nem SRAG, mas testou positivo. Então, essas notificações, elas devem estar no ESUS-VE, que é o sistema que vai captando os casos que são positivos para a COVID. Um detalhamento maior, vocês podem consultar o Guia de Vigilância Epidemiológica da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Uma outra situação inusitada, vamos supor um paciente, ele é assintomático, não há informações sobre a história clínica desse paciente, como por exemplo ocorre óbitos em domicílios, ou então em via pública, e a testagem dele foi positiva para a COVID. Então, também vamos notificar no ESUS-VE. Mas, assim, a partir do momento que temos um óbito e que houve alguma suspeita de COVID, é necessário se proceder à investigação. Então, a equipe de vigilância vai fazer uma investigação, vai ver o histórico desse paciente, ele teve passagem em alguma unidade hospitalar, os familiares relatam que ele teve sintomas. A partir de então, a vigilância vai definir se ele vai permanecer no ESUS-VE ou se trata, se ele tem algum dos critérios que comprovem uma síndrome respiratória aguda grave e a partir daí notificar no CIVEP-Gripe. Então, é um material que pode auxiliar muito em relação às notificações, várias dúvidas, todas as definições operacionais, é o Guia de Vigilância Epidemiológica. Temos também um material do Estado, que é o Guia Rápido, do CIVEP-Gripe, que auxilia bastante no encerramento dos casos. Então, agradeço a participação de todos, e desejo um bom trabalho a todos vocês.